Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos. Agora vai iniciar o nosso quadro de perguntas e respostas. Temos hoje aqui perguntas interessantes. Desde já quero agradecer as perguntas que nos são enviadas. Deus te abençoe a todos. E continue enviando perguntas, porque o nosso quadro é feito através dessas perguntas que nós tentamos dar alguma luz para os irmãos nesse sentido, tá certo? Mas antes quero te pedir, planta na minha vida, vai. Planta na minha vida que você vai colher na sua. Você não entendeu nada? Gênesis 12, versículo 3, o que Deus diz para Abraão? Eu abençoarei todos que te abençoarem. Não é assim? Então, lá em Gálatas fala que nós somos filhos de Abraão. O que você plantar na minha vida, você me abençoa, mas você colhe na sua. Então, senta o dedo no like aí, faz um comentário e compartilhe com seus contatos. Essa palavra está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta é do Solano de Andrade. Interessante essa pergunta do Solano. Vou tentar responder para ele aqui. Eu fiz um vídeo e vou estar postando no canal nas próximas semanas, para me ser mais sistemático. Mas dá para mim responder alguma coisa aqui. Diz assim: a Bíblia fala para amar a vida de Jesus. Está escrito lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Eu vou ler para vocês. Mas Deus faz uma pergunta: por que desejais a vinda do Senhor? Quando a gente vê esses dois textos, parece que eles se contradizem, mas os textos não se contradizem. Eles se completam, né? A Bíblia não é um enigma, mas é uma revelação. Para termos entendimento, temos que ter revelação do contexto. Tá certo? Então, eu vou ler os dois textos. O primeiro texto está lá em Amós. O que ele está falando aí está em Amós. Ele não citou aqui, mas está em Amós, no capítulo 5, verso de número 18. Diz assim: ai de vós, que desejais o dia do Senhor. Para que desejais o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz, né? E aí, ai de vós que desejais. Para que você desejar o dia do Senhor? Eu preciso ler esse texto isolado. Ok, vamos ver qual é esse contexto aqui. Segundo, aí a pessoa lê lá, como ele leu lá na ministração que eu fiz, 2 Timóteo, diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará naquele dia. Vai dar para ele o quê? A coroa da justiça. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Óbvio que aquelas pessoas que amam a vinda do Senhor, eles estão desejando a vinda do Senhor. Tá certo? Todos que amam a vinda do Senhor, eles têm expectativa pela vinda do Senhor. E aqui a Bíblia diz assim: aqueles que amam a vinda do Senhor irão receber essa coroa. Então aqui é um aspecto positivo você amar a vinda do Senhor. Tá certo? Mas quando você lê lá em Amós 5,18, que diz assim: ai de vós que desejais o dia do Senhor, tipo assim, se você estiver desejando o dia do Senhor, ai de você. Tipo assim, não deseja esse dia não. Por quê? Primeiro que o contexto aqui, você vai ver que o povo de Israel estava fora do propósito do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Então, para quem está fora do propósito do Senhor, fora da vontade do Senhor, o dia do Senhor não vai ser um dia de graça, vai ser um dia de juízo para essa pessoa, né? Mas aqueles que amam a vinda do Senhor, eles estão andando de acordo com a vontade do Senhor. Eu até fiz uma ilustração, certa vez, de uma criança, um casal de crianças, ficaram em casa. Os pais foram para uma festa. E essas crianças fizeram uma bagunça na casa. E aí os pais foram cedo, ia voltar à noite. Lá por volta de 4 horas da tarde, chegou alguém lá e perguntou assim: vocês querem que os seus pais retornem agora? Eles disseram assim: não. Vocês amam o pai de vocês? Os pais de vocês? Amamos. Qual que é o significado aqui? Eles amavam os pais, mas não amavam a vinda. Porque se o pai viesse naquele momento que eles tinham feito uma bagunça na casa, ia dar ruim para eles. Então,
As pessoas amam a Deus, mas amar a vinda do Senhor é desejar que o Senhor venha. Se eu desejo que o Senhor venha agora, é porque a minha casa está em ordem. A casa do povo de Israel não estava em ordem. Então, ai de vocês que querem a vinda. Vocês estão pedindo a minha vinda, mas para vocês vai ser juízo, porque a casa de vocês está em uma desordem. Então, eu fiz um vídeo explicando sobre esse dia, o dia do Senhor. Isso. No Velho Testamento e o dia de Cristo no Novo Testamento. Esse vídeo vou lançar em breve. Mas eu penso que só com essa explicação já deu para você entender. Né, Solano? Que aqui, ai de vós, é para o povo de Israel. A Bíblia não se contradiz. Agora, lá no texto que nós acabamos de ler, de 2 Timóteo, Paulo mostra algo positivo. Por quê? O Senhor irá recompensar aqueles que amam a sua vinda. Dá uma lidinha lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 8, e você vai observar claramente que amar a vinda do Senhor, ali, no caso de Paulo, é um aspecto positivo. Tá certo? Então tá ok. Vamos à próxima pergunta. Pastor, então explique também os versículos de Efésios 4, 8 e 10. Ali fala sobre o cativo e o cativeiro. Obrigado. Ok. Fiz um vídeo falando sobre o cativeiro. O grande problema, eu vou dar aqui os textos, os irmãos vão ter que ler, porque senão fica muito extenso. Vai se tornar um vídeo de quase 20 minutos. É o seguinte. Cristo levou cativo o cativeiro. Primeiro, paraíso não é chamado de cativeiro. Nunca foi chamado de cativeiro. Se você pesquisar na Bíblia, vai descobrir que existe um cativeiro. É a morte em Adão. É um cativeiro. E você vai entender o seguinte. As pessoas entendem que o céu, o paraíso agora, está acima. O paraíso não está acima. Eu fiz uma série, uma playlist, vocês podem assistir lá, sobre o paraíso. São 4 vídeos. Se você assistir, você vai ter uma visão melhor. E aí você vai descobrir o seguinte, que lá em Atos capítulo 2, Atos 2, 27 e 31, fala que o Senhor desceu ao Hades, essa palavra no grego é Seol, e você vai ver lá o seguinte, do versículo 29 ao 34, fala que Davi não foi levado aos céus. Isso já em Atos 2, Atos 2, depois do Pentecostes. Uai, se o Espírito Santo está usando a boca de Pedro para falar que Davi não foi levado aos céus, ou o Espírito Santo está desatualizado, e coisa que nunca acontece, ou Davi ficou lá sozinho, coitado. Na parte de baixo, um homem segundo o coração de Deus, no mesmo lugar ainda. E agora tem 2 paraísos. Um para Davi e outro para os santos. Mas você vai ver que não é isso que aconteceu. O paraíso continua no mesmo lugar. Bom, nessa série, eu estou até regravando essa série. Mas se você quiser assistir, a gente vai tirar do canal em breve. Assista lá esses 4 vídeos. Muito interessante sobre o paraíso. Vai te dar uma visão mais ampla. Tá certo? Então, o que eu posso dizer para você, Josias, é que o cativeiro representa a morte em Adão, que Cristo levou no seu corpo, porque ele mergulhou na morte. Quando ele entrou na morte, e a morte entrou no corpo dele. Percebe? Mas a morte não saiu, ele levou ela inoculada em si. Né? Você vai ver que quando a ascensão de Cristo tem ascensão secreta e pública, né? Quando ele chegou para Maria, ele falou assim, não me toques, porque ainda não subiu ao meu Pai que está nos céus. Vou fazer um vídeo falando também porque ele falou não me toques. Interessante, né? Aí depois ele aparece de novo, quando ele aparece, o pessoal toca nele, quer dizer que ele já foi ao Pai. É uma ascensão secreta. Mas tem a ascensão pública, né? Que é a ascensão que ele sobe com 2 varões. De qualquer forma, você vai ver que é impossível o paraíso está no 3º céu. Isso é impossível, né? E os santos vão ressuscitar da onde? Para encontrar com o Senhor nos ares. Ah, vai ressuscitar do céu? E encontrar com o Senhor nos ares? Olha, eles estão com o Senhor no céu, agora vai ter a ressurreição, vamos encontrar de novo nos ares? Você tem que pegar uma linha completa de raciocínio, você vai entender. Assista todos os vídeos sobre o paraíso, são 4 vídeos que estão no nosso canal. Tenho certeza que você vai ampliar a sua visão. Terceira pergunta. Pastor,
o que você acha desses espíritos obsessores, que são citados diversas vezes pelo Espiritismo? Esses espíritos são demônios, né? Eles precisam de corpos, não são anjos caídos, né? Eu conheço pessoas que foram possuídas por eles, e é diferente de um incubus ou insúcubus. Não, os súcubus e incubus, esses espíritos, eles estão associados à área do sexo, mas tudo é da mesma família. Você acha que são outras criaturas que existiram no tempo de Noé? Olha, no tempo de Noé, você vai ver o seguinte, se você ler lá o livro de Jazar, você vai ver o seguinte, que lá fala que havia mistura de homens com animais, que dá o quê? O centauro. Eu mostrei um centauro na Bíblia, hein? Capítulo 9 de Apocalipse, tem um centauro lá. Cabeça de homem, corpo de cavalo. Está lá no capítulo 9. Então, e eles estão no abismo. Tudo certinho, porque quando houve o dilúvio, eles foram para o abismo. Um dia eles vão sair do abismo de novo. Quando? Na quinta trombeta. Quando a estrela que cai do céu receber a chave. Mas veja bem, que coisa interessante. Lá tem diversos tipos de criaturas. Homens com anjos, né? Homens com animais, e assim uma hibridização, né? Uma mutação, eu diria, algo terrível. Então veja bem, é possível que outros tipos de anjos tiveram relação com as filhas dos homens e geraram outros tipos de mutação genética? Outros tipos de anjos? É possível, porque os anjos têm hierarquias, né? Mas lá, o que a gente sabe desses anjos, o que se sabe desses anjos, são os 200 anjos, de acordo com o livro de Enoque, que é citado por Judas, validando, e esse livro foi achado lá em Qumran, próximo ao Mar Morto, daquelas cavernas. Esse mais os outros, o livro dos gigantes, Jubileus e Jazar. O que se sabe é o seguinte, é que esses 200, no Monte Hermon, eles desceram. Os que não guardaram o seu estado original, de acordo com Judas, do versículo 6 ao 8. Abandonaram aquela condição. Pastor, mas anjos não se casam e nem se dão em casamento. É verdade, no céu eles têm essa condição. Mas quando eles abandonam essa condição e vêm para a terra e se materializam em corpos humanos, como aconteceu em Gênesis 18, 19, eles podem manter esse tipo de situação. Ainda até outras, eles são capazes de comer carne e tudo. Você vai ver lá no capítulo 18, 19 de Gênesis que eles comeram lá na casa de Abraão. Então, é uma outra condição, né? É outra questão, é totalmente físico. Está comendo. O anjo é um ser espiritual, mas ele está comendo agora na casa de Abraão. Algo físico. Percebe? Porque agora eles estão numa forma física. Pegaram Ló pela mão e puxaram. Eles estão na forma física. No céu é uma condição e uma posição. Quando eles abandonam essa posição, eles vêm para outra condição. É igual o Senhor falou. Cada ser deve reproduzir de acordo com a sua espécie. Mas eles estão colocando hoje leão com tigre, da ligre, um animal enorme. Quer dizer, eles saíram daquela condição e estão indo para outra condição. O Senhor falou, cada animal deve reproduzir de acordo com a sua própria espécie. Você vai pesquisar na internet aí, tem coisas, aberrações terríveis, de homens com animais. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Cachorro com rosto de gente. Ah, mas o Senhor falou que é de acordo com a sua espécie. É dentro do padrão normal. Mas tem coisas que saem desse padrão. Claro, são aberrações, abominações. Ao contrário da vontade de Deus. É contra a natureza. Você vê que lá em Judas, se você tirar os versículos, que não existia quando foi escrito, fala que esses anjos foram atrás de outra carne. O que é outra carne? É que eles têm uma carne. Não é a carne humana, mas foi atrás da carne humana. Atrás de outra carne. Porque os sodomitas, eles estavam atrás da mesma carne. Percebe? Homem com homem, mas é a mesma carne. Né? Só abandonou o lado natural da coisa. Então, eu pedi que me estudar sobre essa questão aqui. Eu já tenho esses vídeos que estão gravados. Né? Pastor, se eu podia estudar sobre essa questão, tem que estar gravado. A questão toda é a seguinte, gente. A gente tem no canal vários tipos de pessoas que a gente respeita. Eu queria
dizer para todos os inscritos do nosso canal, para nós é um prazer imenso ter vocês. Sou muito grato a vocês, né? Agora a gente tem que ter uma coisa assim, julga que eu estou falando se é correto ou não. O que eu entendo, o que me edifica, eu guardo. O que eu não entendo e que não me edifica, eu ponho de lado. Talvez no futuro eu possa entender. Tem gente que está ouvindo um vídeo no canal. Aí fala uma coisa que ela não gosta, ela fala, não vou ver mais, desliga o vídeo. Você pode ter lá uma coisa que você não gosta, até 10 coisas que você não gosta, mas 5 que vai falar, poxa, isso aqui é de Deus demais. Saber filtrar, isso é muito importante. Então eu queria que, assim, sugerisse para vocês, né? Ah, pastor falou dos Netflix. Ah, não gosto. Meu pastor falou que não tem Netflix, então o pastor colocou Netflix, eu vou até desinscrever do canal. Não faça isso. Tem tantas ministrações, tantas pregações, né, que com certeza vai estar de acordo com o que você pensa. Então, eu tenho, assim, não minto o que eu estou dizendo para os irmãos, vários vídeos sobre os Netflix. Vários. Não é um. Nós já publicamos. Tem mais de 10 no canal, no privado. Só sobre os Netflix. Sobre hibridização tem. A questão toda é que, às vezes, eu tenho que colocar, porque coloca um vídeo desse, aí já sai um tanto de gente. Até as pessoas acostumarem, a gente vai colocando aos poucos. Então, eu conto com a compreensão de vocês aí. Bom, estamos encerrando, acho que está encerrando agora, encerrando o nosso vídeo de perguntas e respostas. Espero ter dado alguma luz, né? Eu penso que nem sempre a minha resposta vai satisfazer, mas se você não entendeu ainda, pastor, aquela parte eu entendi, a outra eu não entendi. Qual que é a outra? Escreve aí, manda pra gente e a gente vai tentar de novo te ajudar de alguma forma. Tá certo? Gente, muitíssimo obrigado, Deus abençoe e até o próximo vídeo.